precioso presente que Jesus nos deu e que a Igreja assume como o primeiro passo oficial para alguém ser cristão é o batismo. Há muitos símbolos ao redor do batismo e a partir desses símbolos nós descobrimos a riqueza que há em cada passo do batizado. Às vezes ficamos abismados diante de rios, lagos e cascatas de águas límpidas. Muitas vezes apavorados diante das águas do mar. É porque sabemos o quanto a água é importante para a nossa vida, ou melhor, para qualquer vida. A água tem múltiplos usos. Nela a vida se desenvolve, ela mata a nossa sede, limpa a sujeira e quando as chuvas caem, a água cumpre sua missão. Os animais, as plantas, o homem e a mulher sentem-se revigorados e purificados com a água. A água é fonte de vida, porque sem água tudo acabará. E qual é o sentido religioso da água na Bíblia? O povo da Bíblia sempre deu muita importância à água. Por exemplo, já no livro do Gênesis, encontramos o Espírito de Deus presente nas águas. E o Salmo 1 fala que o justo está firmado junto da água corrente. Na época de Jesus, os monges de Qumran, junto ao Mar Morto, tinham esse banho como obrigatório, banho de purificação, várias vezes ao dia. E Jesus vai ao encontro de seu primo João, que nas margens do Rio Jordão batizava o povo, preparando-o para receber o Messias. É por isso que a tradição o chama de João Batista, aquele que batiza. Quando nós queremos falar da celebração do batismo e do seu ritual, nós devemos pensar em todos os seus componentes e imaginar como que eles devem se organizar entre si. Os vários componentes do batismo que não devem ser esquecidos se referem, por exemplo, o gesto de batizar com a água, os outros componentes complementares como a vela, as palavras que são ditas na hora de realizar esse sacramento. É importante também a intenção de fazer aquilo que a igreja faz quando administra esse sacramento, porque este sacramento pertence à comunhão eclesial. Não podemos nos esquecer da comunidade eclesial que celebra, seja a criança, o jovem, o adulto, os seus pais e padrinhos, os ministros celebrantes, toda a comunidade. Todos esses elementos devem constituir uma unidade indivisível. É essa unidade que vai compor verdadeiramente a unidade do batismo e do Jesus Cristo com o batizando. É importante relembrar aqui que desde a origem a Igreja ensinou que o batismo é ministrado apenas uma vez a uma pessoa. Significa que o batismo imprime caráter, isto é, uma vez só é batizado e esta marca indelével dura e permanece para sempre. Em alguns casos excepcionais, com certa raridade, quando existem sérias dúvidas quanto à validade do batismo, ele pode ser ministrado novamente. Neste caso, ele é feito sob condição. A partir do ponto de vista cristão, acontece neste momento a consagração da pessoa à Santíssima Trindade. Assim se realiza o centro do ritual. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A partir deste sacramento, a pessoa, no seu todo, participa de modo especial da comunhão de amor que há na comunidade divina das três pessoas. Assim, esta consagração batismal elimina, cancela na pessoa o pecado original.
Quer dizer, ela se torna uma pessoa santa, sagrada, reservada a Deus. Ela passa a fazer parte de Jesus Cristo e Jesus Cristo passa a fazer parte dela. Ela se torna um templo vivo do Espírito Santo de Deus. E mais ainda, por sermos cristãos, o batismo nos leva ao diálogo com as demais religiões, na busca conjunta de um mundo solidário e de paz. A igreja toda ela é batizada. Assim como o batismo é dinâmico, isto é, vai penetrando a vida de quem é batizado, à medida que a pessoa vai crescendo, o batismo vai penetrando a vida e a missão da igreja. É por isso que a cada ano, na noite da Vigília Pascal, todos os fiéis e toda a igreja renovam de maneira mais consciente os compromissos batismais. Eu disse, hoje trataremos sobre o sacramento do batismo, que nada mais é do que a porta de entrada na vida da igreja, na casa de Deus, na vida de fé. Etimologicamente falando, a palavra batismo significa mergulho de uma vida de pecado para a vida da graça, a morte para o pecado e o nascimento para a vida nova em Deus. Pelo batismo, o cristão se torna sacerdote, profeta e rei. Sacerdote porque ele é convidado a santificar o mundo com o seu modo de agir, com aquilo que faz. Profeta porque ele é convidado a denunciar aquilo que não é da vontade de Deus e anunciar o plano redentor do Senhor para este mundo. E rei porque o cristão, a partir do batismo, é convidado a administrar de forma coerente e correta todos os bens que o Senhor lhe coloca nas mãos. Existem diferentes gestos e símbolos que são utilizados no batismo para expressar a riqueza desse sacramento, toda a graça que Deus confere àqueles que o recebem. Por exemplo, no batismo, o essencial, aquilo que nós não podemos prescindir, é o uso da água. Porque onde está a água acontece a vida, e Jesus mandou que fôssemos batizados com água, em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, eu disse a você, nós somos batizados com água. O que é necessário é esse elemento, não o rio. A água é necessária no batismo. Também nós utilizamos o óleo no sacramento do batismo, 2 óleos de modo especial. O óleo dos catecúmenos, que é utilizado no peito da criança, simbolizando a força de Jesus que agora entra na sua vida, e o óleo do crisma, consagrado na Quinta-feira Santa, ungido na testa, o cristão se torna, como eu disse, sacerdote, profeta e rei. Também nós utilizamos no batismo a veste branca. Uma criança sempre traz uma veste branca para simbolizar aquilo que o Apocalipse diz. Aqueles que nasceram de Cristo trajavam vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O cristão tem a veste limpa, tem o seu corpo, sua alma renovados pelo poder da graça desse sacramento. E também utilizamos no sacramento do batismo uma vela acesa no círio pascal, que simboliza Jesus ressuscitado. O cristão é aquele que recebe a luz do ressuscitado e é convidado a propagá-la no meio do mundo. Para que o sacramento do batismo seja válido, é importante nós observarmos alguns elementos. A matéria que deve ser utilizada sempre é a água e não o rio. Eu até explico por que fiz essa afirmação. Muitas pessoas de outras denominações religiosas dizem que o batismo só é válido quando uma pessoa é batizada na piscina ou no rio. Na Igreja Católica nós também permitimos o batismo por imersão. Mas, via de regra, é essencial que seja com água. Você pode derramar água na cabeça da criança, dizendo as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse batismo aconteceu. A forma válida para esse sacramento do batismo é, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não em nome de Jesus, mas em nome da Santíssima Trindade, como Jesus mesmo determinou que fosse feito antes de subir para o céu. Por isso a Igreja Católica observa muito isso antes de considerar se o batismo feito em outras igrejas é válido ou não. O ministro do sacramento do batismo, via de regra, é um ministro ordenado, o bispo, o padre, o diácono, ou um ministro autorizado para esse sacramento. Mas qualquer pessoa pode batizar uma outra se ela estiver em perigo de morte. Depois, essa pessoa que foi batizada em estado de emergência, como nós dizemos, é levada à igreja para a conclusão dos ritos. Qual é o efeito principal do batismo? O efeito é a graça de nos tornarmos filhos e filhas de Deus e a comunhão trinitária, em outras palavras, a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a habitar dentro de nós. Antes do batismo somos apenas criaturas de Deus, criaturas amadas, mas após o batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus, enxertados em Jesus Cristo,
o maior mistério do mundo, a Trindade Santa, passa a habitar dentro do ser humano. E os gestos que são utilizados no batismo são o de derramar a água sobre a cabeça da criança, traçar o sinal da cruz na sua fronte, ungir a sua fronte com óleo. São gestos que tentam explicar toda essa riqueza da graça sacramental que está acontecendo naquele momento na vida da criança ou do catecúmeno, na vida do adulto que está sendo apresentado para o sacramento do batismo. Algumas pessoas às vezes perguntam: por que batizar crianças? Por que não esperar que elas cresçam, a fim de que façam uma escolha de fé por si próprias? Bom, vamos a algumas comparações para que você possa entender. Primeiro, você não costuma dar vacinas para o seu filho? Você sabe que a vacina é uma coisa que normalmente dói, você que é pai e mãe, mas sabe que é necessário dar uma vacina para o seu filho, para a sua filha. Pois bem, você dá esta vacina, mesmo quando o filho ou a filha não quer, mas sabe que é para o seu bem. Quando uma criança está com frio, normalmente não gosta de se agasalhar muito, mas você põe blusas nessa criança, você dá remédios, você leva ao médico, você tem o entendimento de que aquilo é bom para o seu filho, para a sua filha. Assim também acontece com a graça do batismo, assim também acontece com a fé. Deus é importante para você? Se Deus é importante para você, por que não dá-lo desde cedo a seu filho? Por que não introduzi-lo no mistério trinitário desde cedo? Se Deus é uma coisa boa, não há por que esperar até a idade adulta. Na idade adulta, esse filho, essa filha vai ter a oportunidade de fazer uma escolha própria, uma renovação pelo sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Talvez você se pergunte: quem pode batizar o seu filho na igreja? Qualquer pessoa pode ser batizada na igreja. A igreja nunca vai dizer para os pais que não podem batizar seus filhos, não podem receber o sacramento do batismo, contanto que haja essas condições necessárias para a criança seja educada na vida de fé. Com relação aos padrinhos, a igreja sempre pede que sejam maiores de 16 anos, que sejam crismados, sejam pessoas casadas na igreja ou solteiras, que não estejam sob nenhum impedimento do ponto de vista canônico. Agora é importante que se diga também que o batismo não pode ser encarado como uma coisa mágica. Você não leva o seu filho, sua filha ao sacramento do batismo para parar de chorar, por exemplo. Até porque o batismo não é um poço de saúde. O batismo não é para fazer a criança parar de chorar ou curá-la da diarreia, como nós dizemos às vezes. Não, é algo muito mais importante. Precisamos entender que é a graça maior, a graça da salvação que está acontecendo na vida daquela criança que está sendo agora mergulhada no mistério do Deus uno e trino. O que nós pedimos a você é que não transforme o sacramento do batismo numa festa pagã. É um momento importante para a sua família, para você que é pai, mãe, padrinho, madrinha, para toda a comunidade eclesial, porque é um irmão que está nascendo para a vida da fé. Ao mesmo tempo, se você é pai e mãe, informe-se com antecedência, vá na sua paróquia, os horários do curso de batismo, os horários em que a igreja oferece a realização desse sacramento. Leve também a certidão da criança para que os dados sejam copiados corretamente. É importante que você faça isso de forma ordenada, adequada, com espírito de fé, porque ali a igreja se alegra com a entrada de novos membros no corpo místico de Cristo, e você vai se alegrar, porque a graça de Deus, um pedaço do céu, está acontecendo na vida de alguém da sua família. E lembre-se sempre, ser batizado é um direito da criança. Não fazê-lo seria abortá-la espiritualmente. Como nós vimos que o batismo é a entrada na vida da fé, a entrada na vida sacramental, é importante que você saiba, eu não posso apenas ser introduzido na vida da igreja, eu preciso continuar alimentando a minha fé, como se você alimentasse, por exemplo, uma fogueira, colocando elementos novos nessa fogueira. A fogueira da fé, a chama da fé precisa ser alimentada. Que uma pessoa pode ser batizada e não viver a sua fé. Quantas pessoas você conhece que foram batizadas e se afastaram da igreja? É importante sermos introduzidos no mistério de Deus e nele continuarmos, e nele perseverarmos.